arrebatada, será livrada a noiva amada deste mundo vil, arrebatada. Bom, nós vamos falar sobre um assunto que todos nós sempre estamos meditando. Nós vamos reacendê-lo, né? Preparados para a vida eterna. Tem muitas pessoas que acham que é somente acreditar em Jesus que vai entrar nos céus. Mas a própria vida, a vida aqui na terra nos ensina. Nós temos acompanhado lá em Pernambuco moças muito jovens que se uniram com certos rapazes, que algumas estão sozinhas com seus neném, outras infelizes, porque não foram preparados para um casamento. Apenas se inflamaram, né? Como diz o apóstolo Paulo, é melhor casar do que abrasar. Então, vemos o sofrimento dessas pessoas, porque não foram preparados. Um casamento não é somente gostar um do outro e vamos morar junto. Tem muitas coisas a se enfrentar. É que o jovem pensa que vai ficar sendo solteiro ou solteira, levando aquela vida sem compromisso. Mas casamento envolve compromisso, renúncia, um monte de coisa que devem as pessoas, os casais, se prepararem antes. Observar a vida das outras pessoas. Porque não vai ser diferente. Então, a Escritura, ela tem os avisos sobre casamento. Ela ensina, se a pessoa não pode ficar sozinha, case-se. Mas se pode ficar só, é melhor ficar só. Então, existem os preparos. A pessoa quer ser médico. O médico, ele se prepara primeiramente em estudos em faculdade e depois também em estágio, para adquirir habilidade, experiência. Então existe um preparo para tudo na vida. Se uma pessoa vai ser professor, vai ter que estudar. Como lidar com aluno, como ensinar, a tática de ensinar, suportar alunos, né, irmão? Assim, todos nós sabemos que para ser padeiro, Carlos Augusto não entrou na padaria fazendo pão, ele foi ajudante por um tempo e aprendeu. É assim que funciona tudo na vida. Uma pessoa, se quer começar algo sozinho, ele vai ter que descobrir, demorar mais tempo, vai sofrer, aquilo não vai dar certo logo no início, ele vai ter que desfazer, fazer de novo. Uma pessoa vai sentar tijolo, se ele nunca viu como faz, não sabe esticar a linha, colocar prumo, já sabe como vai ficar, porque tem ciência. Irmão Ricardo conserta a máquina de costura. Não é só chegar ali com a chave de fenda e alicate e ir mexendo nos parafusos. Tudo tem uma regulagem, tem que conhecer a regulagem. Tem que conhecer como funciona. Aquela pecinha embaixo que pega a linha, né? E faz ela dar a laçada. Não sei se é laçador, nem sei como é que chama o nome daquilo. Mas tem que aprender, não adianta ir fuxicando porque a pessoa não entende. Se vai pegar pela primeira vez, ele vai apanhar, vai sofrer ali, porque ele não sabe as medidas, ele não sabe o controle. Existe controles, medidas de aperto, posição. Se tiver alguma coisa empenada, ele não sabe por que a agulha está encostando em cima ali. Então existem muitos fatores que a pessoa tem que aprender. Irmãos, então, entrar nos céus não é chegar assim e voar, sair voando. Na vida tem que ter preparo para tudo. Por que que para os céus não tem que ter preparo? Mas eu vou ler aqui um versículo que o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, ele fala com alegria, ele exalta o Senhor por algo que Deus fez conosco.
Ele exalta o Senhor, olha que coisa bonita, ele exalta a Deus, ele se alegra. 1 Pedro capítulo 1. Vamos ficar de pé, versículo 3 e 4. Pedro, ele exalta o Senhor pelo benefício que Deus preparou para nós, entendendo, Pedro, a necessidade do que Deus fez. Diz assim: bendito seja, olha como ele começa, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para a herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Amém. Que coisa maravilhosa. Poder sentar, irmãos. Ele exalta o Senhor, bendito seja o Senhor. Olha só. Bendito seja o Senhor. Que coisa maravilhosa. E paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilha. Pedro aqui, quando eu li esse versículo hoje, Deus me fez sentir a alegria de Pedro ao escrever isso, ao falar isso. E muitas vezes a pessoa lê isso aí corrido, não sei o que lá, vai lendo, eu li a Bíblia hoje, mas não para refletir. Ele diz, bendito, olha aqui, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Então, o que Pedro... Eu sei o que ele está falando aqui, ele entendeu tudo isso com o tempo, ele entendeu. Foi necessário Deus criar um modo de introduzir nós no céu. Claro que foi por Jesus Cristo, mas o que aconteceu após a morte de Jesus Cristo? As transformações. Que nos gerou de novo. Então o crente que não morre para este mundo, ele não é gerado novamente. E ele não pode entrar nos céus nem receber a herança. Por que o mundo nos aborrece? Porque nós não temos mais afinidade com o mundo. Porque nós nascemos de novo. Nós fazemos parte de uma nova geração. A geração dos vencedores. Irmãos, nós perante o mundo podemos ser até desprezíveis aos seus olhos, aos seus corações. Mas nós fazemos parte de uma nova geração. A geração dos imortais, a geração dos infinitos, porque também o que nós vamos herdar é algo infinito, é algo intransitório. Vocês sabem que esses carros de corrida, o material do motor é mais duro, mais resistente e caríssimo do que nossos carros comuns. Então ele é feito de um material para resistir muito mais. Foi preparado para aquilo, né? Olha, vejam bem o porquê que vocês passam por provações. Vocês passam por provações para serem aprovados com experiência e para vocês aprenderem que vocês são diferentes. Não é à toa que somos provados, experimentados. Vocês sabem que muitos materiais construídos pelas firmas são testados primeiros, para ver se vai resistir ao serviço que aquela ferramenta vai enfrentar. E dependendo do que vai ser usado, a ferramenta é super especial, é feita de materiais que não pode ir na mão de qualquer um de nós, que não temos dinheiro para pagar o preço. Aí vem, Jesus pagou um preço altíssimo por você. O mundo não pode pagar, o mundo não pode calcular. Agora, vocês estão sendo preparados. Mas eu já tenho a vida eterna? Sim, mas para chegar lá, você só vai chegar depois que o Senhor achar que você está preparado. A grande tribulação será para os crentes
que agora apenas creem, mas não se submetem aos ensinos e não conseguem viver conforme a palavra. Então, a grande tribulação, não haverá, neste período, crentes mornos. Ou é ou não é. Deus é que preparou esse período para finalizar a obra com os ímpios e para finalizar a obra com os restantes, os resíduos do seu povo. Entende? O ourives, quando está serrando ali com a serra finíssima, da grossura de um cabelo, diz aqui, que eu já tive dessas serrinhas, o pozinho ali é serrado num lugar onde ele possa juntar o pó, é o resíduo. Depois que ele termina a obra, ele vai colher todo aquele resíduo com uma escovinha, ou alguma coisa especial que dá para juntar o pó mínimo do pozinho. E ali ele vai juntando. Daqui a pouco ele tem algumas gramas de ouro, só de pó de ouro da serra. E ali ele vai fundir e vai fazer alguma coisa. Assim é Deus. Deus tem serrado para cá, tem serrado para lá, tem feito uma pedra aqui, outra pedra ali, tem trabalhado com o seu povo. Ele é o ourives, está lá em Malaquias capítulo 3. E adivinha quem é o ouro e a prata e as pedras preciosas? A igreja. Então aquele que não está sendo lapidado agora vai passar pela fornalha da grande tribulação. É necessário? É. Nos céus só vai entrar os poderosos. Nos céus só vai entrar aquele que enfrenta os ataques e os convites, as tentações e rejeitam elas. Esses são os poderosos. São aqueles que vão ter domínio do Espírito, domínio para dizer não ao pecado. Por isso somos provados. Então, esse novo nascimento, como Pedro diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, olha, foi por misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. É como se Deus estivesse pensando assim, bom, o que eu vou fazer para botar esse povo nos céus junto comigo, com meus anjos? O que eu vou fazer? Já sei. Eu vou preparar algo para transformá-los, fazer eles nascer de novo. Eles vão morrer para o mundo e vão nascer de novo. Vão começar do jeito que eu quero. Simples assim? É. Difícil porque isso ocorre em nossas vidas sem nós estar lembrando disso, que às vezes nós não lembramos que estamos sendo preparados. Cada situação que acontece com você, você está sendo preparado. Quando você não passa na prova, ela vai ser feita novamente. Você vai repetir a prova. E assim você vai sendo provado até você resistir e você não cair mais e você não ser seduzido por aquela tentação quando o inimigo já te tentou algumas vezes. Então você tirou 10, foi aprovado. Em outras situações continuarão porque a pessoa não está aprovada. Então precisa passar mais tempo na luta, na aprovação. Quem mais obedece a Cristo e se alegra no Senhor e julga-se a si mesmo, se policiando, esses são muito menos provados. Pode haver uma aprovação assim como Jó, pode haver, mas em geral gozam de mais alegria, de mais paz, porque são irrepreensíveis. Irrepreensível é a pessoa que se repreende a si mesmo, que vai se corrigindo. Poxa, eu errei, vou procurar não fazer de novo. É uma pessoa irrepreensível. É uma que se doutrina. Ele aprende e vai procurando, ele vai se esforçando, na verdade, a abandonar aqueles erros que ele cometeu alguns dias atrás. Todos nós, irmãos, fazemos isto. Nós procuramos melhorar, consertar. E aí que o novo nascimento acontece. Porque somos gerados segundo as bênçãos, somos gerados segundo o mover do Espírito Santo. Uma criança é gerada no ventre de uma mulher. Dependendo do seu estado físico, emocional, alimentação, a criança vai tomar uma forma mais sadia. Não é? Pois mulheres, por exemplo, mulheres estressadas, não é? Que se alimentam mal, pode ter problemas na sua gestação, porque a criança ali
ela recebe todo aquele reflexo da mãe, que está ligada diretamente com a mãe. São duas vidas ligadas uma na outra. Assim somos nós. Se nós estivermos ligados no mundo, com o gosto desse mundo, dificilmente vamos nascer de novo, receber de Deus os nutrientes para sermos gerados de novo. Nós somos gerados novamente segundo uma boa alimentação espiritual. Quando Jesus disse para Nicodemo, é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito, Jesus estava falando de coisas espirituais. Nicodemo achou que ele, poxa, como é que pode eu sendo velho, vou ter que voltar a entrar no ventre da minha mãe e nascer? Jesus estava falando de um novo começo, um começo de vida, isentando, tirando fora as manias velhas, as coisas velhas, não é? Como está escrito, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Agora, é necessário nascer de novo para entrar nos céus, para receber, como está escrito aqui, nos gerou de novo para uma viva esperança. Olha só, pela ressurreição de Jesus Cristo. Foi através da ressurreição de Jesus que o Espírito Santo foi dado, a graça foi dada, e essa nova geração começou a aparecer após ali a ressurreição de Cristo. Aleluia. Para quê? É necessário haver essa nova geração, essa transformação, para herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para nós. O que todas essas palavras estão dizendo? Elas estão dizendo que é uma esperança eterna, a vida eterna. Essa vida eterna, aleluia, glória a Deus. Nos crentes é uma viva esperança, não é uma esperança morta. Tem gente que tem esperança em coisa que não sabe se vai funcionar, se vai dar certo, põe o seu coração na esperança de coisas que ele não sabe se vai funcionar, né? Como diz a Bíblia, né? Não presumais do dia de amanhã, porque ninguém sabe do dia de amanhã, o dia de amanhã só pertence a Deus. Às vezes as pessoas põem a esperança que vai fazer isso, vai fazer aquilo, sem refletir que Deus é que vai aprovar ou reprovar. Então nós temos que ter aquele entendimento, ora, seja feita a vontade do Senhor, se eu viver até lá, se Deus quiser, é assim que funciona. Isso acontece no novo nascimento. O cristão que nasce de novo, ele aprende a falar pela Bíblia. Ele não diz, amanhã eu vou lá, vou a tal lugar, eu vou fazer isso assim, assim. Ele não fala assim, com essa ousadia, com essa confiança. Mas ele fala assim, olha, se for da vontade de Deus, se Deus quiser, nós iremos realizar isso. Agora, se não for da vontade de Deus, é interessante, é importante vocês falarem isso. Aprenderem a praticar a falar assim, para não acontecer de vocês ficarem frustrados, porque você afirma, você se alegra, põe a esperança em algo morto e depois vem a tristeza. Esperança viva, irmãos. A única esperança viva é em Cristo Jesus. Você crer nele. Agora, eu achei interessante a necessidade de sermos gerados de novo. A necessidade. Irmão, se nós não fôssemos gerados de novo, nós não teríamos um corpo incorruptível, que não se corrompe. Entende? Como eu vou ter um corpo imortal numa vida errada? Ele começa aqui na terra. Esse corpo imortal começa aqui. Então, se o material, se o material não for transformado aqui, não pode entrar na eternidade. Lá é um lugar de luzes. Deus é cheio de raios de poder, de glória. Os anjos são completa luz, mais forte que a luz do sol. Como que você vai estar lá se você não tiver a transformação no seu interior? Isso aqui vira pó. Não sei se vocês estão entendendo. O vaso do oleiro. Eu sei que vocês já sabem, mas vamos repetir. O oleiro não pega o barro, modela e leva para o forno, não. Senão ele racha todo. Não presta para nada. O oleiro, ele faz a mistura, ele amassa ou com os pés ou com as mãos, depois que a mistura está bem feita, né? Aquele barro liguento com a água, ele vai colocar na roda onde ele vai modelar. Ele vai tocando ali com o pé, antigamente já existia isso, né?
E ele vai modelando até fazer o vaso que ele quer. Depois que ele faz o vaso, esse vaso vai para um local de sombra, muita sombra mesmo, um ambiente fechado para secar. Secar primeiro. Olha só, primeiro ele vai ser secado. Depois que ele está seco, é que vai para o forno. Se ele for úmido, ele racha todo. Assim somos nós aqui. Deus pegou você, barro seco, eu tenho um hino que viu, né? Era um barro seco, Jesus me molhou com a água da vida. Né? Ele foi modelando, né? Então ele pegou você, misturou você com a água da palavra e do Espírito, você se alegrou, aí você se tornou uma massa mais flexível, né? Boa de mexer, botou você na roda da vida, nas angústias, e começou a te modelar, e toma-lhe modelação, né? E nessa hora o peão roda, né? O peão vai lá, vem cá, e tá o Senhor modelando, né? Depois que ele te modela, você está cansado, Deus vai te dar um refrigériozinho, vai colocar você numa sombra, para você repousar. Mas quando ele vê que você está sequinho, agora vem a hora difícil, aí vem o batismo com fogo, você vai para a fornalha da vida. Depois que você é aprovado e não rachou e ficou sequinho ali, você ficou rígido, ficou firme como uma rocha, aí sim você vai receber o azeite. Isso que chama-se oleiro, o oleiro que fazia vasos para colocar azeite, geralmente era para colocar azeite. Então, irmãos, é exatamente o Senhor Deus, ele faz isso. Ele falou isso para Jeremias, vai lá na casa do oleiro, Jeremias, e dá uma olhada lá, Jeremias, vê o que o oleiro está fazendo. E lá estava o oleiro fazendo na roda, né? O vaso. De repente, o vaso estava bonitinho, quebrou o vaso na mão do oleiro. Aí o oleiro pegou, amassou de novo, tornou a fazer outro vaso. Deus faz isso. Você está trabalhando, você se quebra, você não vai adiante, ele te amassa de novo e você vai ter que deixar ele te modelar. É necessário nós nos humilharmos e não colocar o nosso eu diante das coisas de Deus, porque é muito perigoso. Porque nós precisamos ser uma nova geração para entrar nos céus. Para entrar naquele lugar de fogo, de brilho, de glória, nós temos que ter essa glória dentro de nós, começando daqui. Então é necessário ser preparado. É como, por exemplo, entrar para o quartel. Primeiro tem que ser recruta. Primeiro, antes de ser recruta, tem que fazer o alistamento, tem que fazer um monte de coisa. Lá no fuzileiro, como o Davi também foi fuzileiro, nós fizemos testes antes de entrar para ser recruta. Fizemos vários testes, psicotécnica, um monte de coisa. Exatamente isso. Para depois do recrutamento passar a ser soldado. Para depois de soldado começar a receber o seu salário. É exatamente isso. É uma nova geração. O indivíduo ele sai da vida, chama de paisano, a vida civil, paisano. Ele aprende a andar à direita, aprende a ter postura, ele aprende a dizer sim senhor, não senhor, ele aprende a obedecer, ele aprende um monte de coisa. Lá aprende na marra, né? Não é por amor, não, a gente aprende o que tem que ser. Mas para entrar nos céus é a mesma coisa, nós temos que ser modelados, transformados. É por isso que alguns são mais provados do que o outro. E dependendo do trabalho que Deus vai te envolver, alguns são mais provados ainda do que outros. Tem irmãos que são duramente provados por causa da posição em que Deus vai colocá-lo, por causa da grande obra na sua vida. Que para eu fazer parte dessa nova geração, eu tive que passar pelas mudanças, e também para eu pastorear aqui, pastorear em outros lugares, e ser o que eu sou, eu tive que passar muitas coisas, e ainda passamos. Mas o interessante é isso, que cada ferramenta é preparada de acordo para o serviço. Assim somos nós. Os ímpios não são provados, eles vão ser exterminados. Porque eles não dão frutos, não prestam para Deus, não servem a Deus, não são obedientes a Deus, mas nós somos, vocês são. E o inimigo, irmãos, não gosta de vocês e nem de mim, porque vocês procuram obedecer a Deus. Ele faz de tudo para você ficar zangado, ficar triste, aborrecido, desanimar. Mas nós aguardamos no Senhor essa viva esperança de que o Senhor não vai nos deixar,
de que está reservado algo para nós, já está pronto desde a fundação do mundo. Jesus não foi fazer nada, como alguns pregam aí. Jesus não foi fazer nada. Ele só foi estar ao lado do Pai, interceder por nós, porque tudo já estava pronto, já está pronto desde a fundação do mundo. Ele diz, caso não houvesse, ele diz assim, na casa de meu Pai, primeiro ele diz assim, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há verbo haver. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ponto. Aí vem uma suposição. Se não fosse assim, quer dizer, se não tivesse moradas, eu vou-lo, verbo, uma palavra que nós não usamos, eu vou-lo teria, eu de antemão teria avisado vocês que vou preparar lugar. Isso que ele quis dizer. Foi uma confusão no centro do Rio, né? Eu mais uns 2 pastores combatendo comigo, e eu com a 6ª série querendo explicar o português para eles. E conseguimos um professor não cristão, e ele explicou do jeito que eu ensinei para os irmãos. Olha, é uma suposição, ele está dizendo que na casa, ele está afirmando aqui que na casa do pai dele tem as moradas. Caso não houvesse, ele já de antemão, dias antes, ele teria dito para eles, preparado eles, falando para eles, ó, eu vou preparar lugar. Ele não foi preparar lugar, ele só deu uma suposição. Caso não houvesse. Por isso está escrito, né? Que naquele dia ele vai dizer, vinde, bendito meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Reino. Aí eu entro mais fundo, né? Reino. O que é um reino? É só leis? Aí tem que estudar a palavra reino. Reino envolve um rei, leis, lugar e o povo. Isso é um reino. Se estava preparado desde a fundação do mundo, como que ele foi preparar? Não foi preparar. Por isso que em algumas Bíblias está escrito correto. E se eu for e vos preparar? E se eu for? Quer dizer, é uma suposição, então ele não foi, ele apenas supôs. E se eu for e vos preparar lugar, não deixarei vocês sozinhos e levarei vocês para mim mesmo. Então, irmãos, essa herança, ela já está preparada. Ela já está preparada desde a fundação do mundo. E é nela que nós estamos com essa expectativa, aguardando o momento do Senhor nos levar e desfrutar de tudo que é do bom e do melhor. Não vamos usar óculos, nem celulares. Não vamos precisar de carros. Não haverá não haverá UPA para os doentes, e não haverá hospital nem médicos, não haverá remédio, porque não vamos estar doentes. Os céus é lugar da nova geração, aleluia, dos gerados de novo, porque foi necessário a gente ser gerado de novo para entrar lá. Então quem não for gerado de novo, mesmo estando dentro das igrejas, eles não vão entrar. Só vai entrar a nova geração tem marca, tem nome. A nova geração é a geração de marca, tem nome, tem a marca chamada cristão, nós somos selados, nós temos o selo, a nova geração ela é selada. Agora, é necessário sim, nós sermos preparados aqui. Existe aquela história escrita aqui no Velho Testamento, quando Salomão foi construir o primeiro templo. Antes desse primeiro templo havia um tabernáculo. Então Salomão recebeu do seu pai Davi o desenho, a planta, e havia muito ouro, muita prata, e começaram então a construção. Segundo as escrituras, demorou quantos anos, irmãos? Quantos anos, irmãos? 7. Diz a irmã Isabel, 7, isso está certo, 7 anos. Não foi por um acaso que demorou esse tempo não, tá? Depois vocês vão refletindo, já ensinei isso. A escritura diz que o local do templo já estava com as bases, as pedras gigantes, que eles cortavam, que eu não sei como, perfeitamente. Já descobri na internet um líquido tirado da natureza de plantas, guardado por uns meses, que corrói pedra. Tanto que eu pedi ao Senhor, eu queria tanto saber como é que eles furavam a pedra, e Deus me mostrou. O rapaz fez o furo num granito com esse líquido. Claro que ele tem que
batendo, mas a pedra ela vai virando um pouco assim, mais macia. A Escritura diz que sobre aqueles alicerces foram montados os pilares, as peças que vinham de fora. Não havia barulho de serrando, não havia barulho de madeira, carpinteiro cortando, não havia barulho de martelo batendo em pregos, em nada. Lá no templo, as peças, como chegavam, eram colocadas no seu devido lugar. Elas eram preparadas antes. As peças de fundição, ouro, prata e um monte de coisa, foram preparadas numa terra argilosa, onde tinha muita argila. Porque vocês sabem que o ouro e a prata é derretida num recipiente que tem uma camada dessa argila. A argila não derrete. O barro não derrete. Não é um barro comum. A argila ela não derrete. O ouro derrete ali dentro, a prata derrete ali dentro, mas ele não derrete. Interessante, não é? O ouro e a prata não é derretido dentro de um recipiente de ferro. Porque para fazer o recipiente de ferro precisa de um outro material para derreter o ferro. É o barro. Barro liguento. Então a Escritura diz que conforme saía de lá, a fundição chegava no templo e era colocado no seu devido lugar. Sem ter que tirar pedacinho, passar uma lixinha aqui, como nós fazemos hoje. Não precisava de mexer em nada. Então Deus me deu uma revelação na época, já passei isso para os irmãos, que aquele templo é a igreja. O período aqui, não vou explicar por que são 7 períodos, 7 tempos. E que o material somos nós, cada peça em particular. E a terra barrenta, liguenta, esse corpo aqui na terra. Aqui nós somos fundidos, somos preparados, somos transformados em uma nova geração. Aí então o que acontece? Quando sairmos daqui, nós já vamos sair daqui preparados para chegar nos céus e ser montado cada um no seu lugar, na sua posição. Isso se encontra no Apocalipse, que diz assim: aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Significa que você já sai daqui coluna. Você já sai daqui vaso. Você não vai ser modelado lá em cima, aí para um fogo, como alguns teólogos e alguns pregadores já ensinaram mentirosamente isso. O cristão, ele é punido ou lapidado, aqui na terra diz em provérbio, não é? O justo, a terra barrenta. O justo é fundido aqui, quanto mais o ímpio pecador. Significa que se um justo não se prepara, não ouve a voz do Senhor, Deus vai tratar com ele aqui antes dele partir. Ou vai para o leito, sofrer durante um período, todo aquele sofrimento que ele não sofreu em paz, ele vai sofrer ali. Vai ficar na horizontal. Muitos sem mexer, outros fazendo na calça, para outros ter que limpar. E a dor ali em cima, e lembrando dos momentos de liberdade, dos momentos que pôde estar com o Senhor e não ter, agora ele tem que ir para o céu. Mas como que ele vai entrar no céu se ele não foi gerado de novo? Então ele vai ser gerado de novo no leito. Por isso que a grande tribulação será um período para o Senhor Deus acabar de preparar os que agora resistem. O remanescente de Israel tem um coração duro. Eles cismam com uma coisa e não muda de jeito nenhum. Claro que foi Deus que permitiu isso. Mas na grande tribulação, o remanescente de Israel, o resto que o Senhor vai salvar entre os 144 mil e outros, eles vão passar por essa dureza da grande tribulação, como muitos evangélicos, se dizem hoje evangélicos, ficarão na grande tribulação, porque nesse período de liberdade, não usam a liberdade para dar lugar ao Espírito Santo e para serem obedientes ao Senhor. Glória a Deus. Mas os irmãos que já estão em obediência, glória a Deus, os irmãos já fazem parte da nova geração.
Os irmãos já estão, aleluia, dentro da arca, junto com Noé, só esperando o dilúvio começar e a arca flutuar para o céu. É isso aí, irmãos. Glória a Deus. Por isso que Pedro aqui estava feliz, ele estava alegre. Bendito, aleluia, seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela sua grande misericórdia nos gerou de novo. Que maravilha, nos gerou de novo. Eu também me sinto assim, irmão, uma nova criatura. Eu não sou como eu era antigamente, na adolescência, na juventude. Eu sou uma nova geração, uma nova criatura. Porque aquele que está em Cristo, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. É necessário haver mudança? É necessário haver mudança. É necessário ser diferente do mundo? É necessário ser diferente do mundo para entrar nos céus. Porque o cidadão celestial, ele não tem nada a ver com este mundo. Ele é diferente, ele é espiritual, ele tem uma vocação de Deus. A ligação do coração dele está em Jesus. Ele segue a Jesus, ele é discípulo de Jesus. Ele não é discípulo da mídia, ele não é discípulo de ninguém, ele não é discípulo de artista, nem de cantor. Ele é discípulo de Jesus, glória a Deus. Por quê? Porque ele vai herdar uma nova herança, uma herança incorruptível, que não se estraga, aleluia, que não se perde, que não se acaba, eterna nos céus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus Cristo.